Queridos, como é um culto de ceia, nós separamos um tema, ao que eu venho me debruçando há algum tempo. Está lá em João 14, versículo 6 ao 9. João 14, versículo 6 ao 9. É 14. 14. É assim mesmo, Caio. Vou puxar as orelhas do Caio. Aí, aleluia. Tá vendo aí, João? Todo mundo pensa que vai bater só no Caio, a gente bate em tu também. O povo bate em tu também. A palavra do Senhor diz assim, queridos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Próximo. Se vocês tiverem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês conhecem o que têm visto. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vocês não me conhecem, mesmo depois que eu ter estado com vocês. Durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos. Só até aí. Queridos, Jesus pronuncia esse sermão. Essas palavras é uma noite que antecedia a sua captura. Eu imagino os discípulos deviam estar em seus corações alvoroçados, com seus corações partidos. Mas Cristo lhe ofereceu: não tem a direita, não tem a esquerda, tem o caminho. Jesus é o caminho. Além disso, ele ainda respondeu: eu sou o caminho, a verdade. Precisa mais de alguma coisa? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. O que seria da minha vida se eu não tivesse vida? Eu era? Jesus falou para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tomar posse disso, você vai entender que ele estava dando esperança, ele estava confirmando nos corações daqueles homens escolhidos por ele. Não tema, porque eu sou teu Cristo, te dou esperança, eu sou o caminho, não tem outro, me segue, vem atrás de mim, tu vai conhecer o Pai, vem comigo. Não deixa dúvida, meu irmão. Às vezes nos nossos corações, pelo nosso dia a dia, nós temos algumas dúvidas, algumas inseguranças, algumas coisas que nos afastam do caminho do Senhor. Olha só de novo a palavra o caminho. Se eu estou me afastando do caminho, eu estou me afastando de quem? De Jesus. Está batendo? Bate. Mas não me afasto do caminho. Não. Ele não se afastou. Mesmo ele sendo o Filho do nosso Deus, um santo que não tinha pecado, se formatou tomou a forma de um homem que não tinha pecado. Mesmo assim, ele não se afastou, mesmo na cruz do Calvário, o que ele disse? Pai, se possível, afasta esse cálice. Se possível. Que dirá nós? Que dirá eu e você, Osla?
Se apertar lá em Lisboa, Senhor, do caminho eu não me afasto. Se eu estou cá, é porque tu me trouxeste para cá. Amém? Toma posse. A esperança é uma palavra de esperança. É para você entender que você tem que depender única e exclusivamente do nosso pastor, que é não desse pastor, daquele pastor, o pastor dos pastores, aquele que não tem mácula, aquele que não tem pecado, mas levou o pecado do mundo. Para textualizar um pouco, entender melhor o texto, Jesus estava despedindo, Jesus estava num momento que qualquer um, pela sua humanidade, estaria com o coração apertado, com o coração rasgado. Eu já teria fugido. Ele ficou lá, esperando os seus algozes, sabedor que eles iam chegar. Ele ficou lá, porque ele estava deixando essa esperança, essa palavra de esperança para nós. Ele ficou lá aguardando. Naquela noite, que eu imagino os apóstolos que estavam com ele, o sentimento de dor, o sentimento de angústia, o sentimento de desespero, mas ele deu uma palavra de esperança: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, não precisa de mais nada. Toma posse dessa palavra. Se coloca diante do trono do Senhor e falou: Senhor, está difícil, estou passando por situações complicadas, mas o teu caminho eu não me afasto. A esperança que tu deixou, eu tomo posse e eu vou passar cantando e louvando o nome do Senhor. Amém? Que mais? Mesmo na sua ausência, entendendo que aquela palavra que ele estava deixando como um mediador entre os homens e Deus, ele deixou uma palavra de esperança, deixou uma palavra de mediação. Por quê? Porque ele deixou dizendo: ninguém vai ao Pai senão. É uma palavra de mediação, dizendo: toma conta, toma posse, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E eles estavam com Cristo Jesus naquela noite, amém? Eles estavam ali presentes, estavam com o coração apertado, mas Deus conseguiu colocar naqueles corações uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de entendimento, que para nós humanamente é impossível de entender. Quando você está numa situação, irmão, entenda, quando você está numa situação de busca de alguma coisa, ou você está passando por problemas, está passando por aflições, você começa a fazer cada vez mais o que não é para nós fazermos, mirarmos no exemplo do Senhor. Você se depara com tantas coisas ao longo do seu dia. Quando Jesus escreveu e deixou essa palavra para os discípulos, é uma palavra de tanto amor, de tanta perseverança, de tanto entendimento, em busca de um diálogo que às vezes as palavras, irmão, por mais que você tente decifrar o amor, quem pode aqui dizer tudo que significa o amor em palavras? Ninguém pode, porque é sentimento. Sentimento, nós como humanos, nós temos limitações. Mas Jesus deixou explícito: eu sou o caminho. Não é é singular, não é no plural. Não tem outro. Me segue. Esperança, tome posse. Promessa. Olha como Deus é bom. Esperança. E agora Ele está dando promessa. Ele está te prometendo. Irmãos, não precisava, não tinha necessidade. Ele era o Filho de Deus. Se importa tanto comigo e com você que Ele me consola e te consola. Nas tuas aflições, quem te consola, Damiana? Na tua felicidade, quem te consola?
É isso. É um Deus que me coloca embaixo das suas asas. É um Deus que entende que o meu lugar está garantido à destra do Senhor pelas suas promessas. Amém? Eu não tenho, nem você tem nenhuma possibilidade se não fosse pela graça do Senhor. E somente pela graça não estaríamos garantindo os nossos galardões do lado do Senhor. Mas é uma promessa do Pai. O caminho é difícil? É. Irmãos, a salvação não é. Entenda, quando você estiver passando pela prova, quando você estiver indo para o deserto, que você está aqui passando só uma hora extra, porque a nossa vida vai ser a destra do Pai, amém? A salvação da nossa vida está garantida pelo sacrifício do Cordeiro, o meu e o seu. Entenda que Deus, quando nos deu o seu Filho, Ele deixou essas promessas. Ele tinha que passar pela cruz do Calvário, porque essa era uma promessa. A salvação vai ser alcançada por mim e por você. Amém, Damiana? Nós vamos sentar à destra do Pai. Que mais que eu poderia pedir? Ah, mas eu queria uma Ferrari. Vai agregar o que ao lado do Pai? Nada. Às vezes eu precisava estar aqui para entender que nada sou se não for Jesus. Lá em Atos 4,12 diz: e nenhum outro há salvação. 4. Nenhum há salvação. Não está aqui não, João, não se preocupe não. Atos 4,12, não precisa botar aí não. Diz assim: em nenhum outro há salvação, em não ser em Jesus. Então olha, o único caminho, meu irmão, que te leva a Deus é qual? É isso, Jesus. Porque lá ele está dizendo: eu sou o caminho. Então o único caminho para Deus é? Não tem outro. Tem, Josla? Não tem. Não estou aqui para falar de religião de A ou B ou C. Não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar da palavra do Senhor. Na palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Eu sou. Nós vemos hoje muita facilidade nas pessoas, não aqui na nossa igreja, mas a gente vê muito hoje, homens e mulheres se afastando do evangelho, porque o pastor, pasmem, o pastor não falou uma coisa que agradou o filho dele, de 12 anos. Isso é um caso que aconteceu em Portugal. O filho falou para o pai e para a mãe que a camisa do pastor estava assustando ele não queria mais naquela igreja, e o casal obedeceu o filho, 12 anos. E aí, é esse tempo que nós vivemos, Damiana. Me assusta. Como se diz no Brasil, é o rabo abanando o cachorro. Não é o cachorro abanando o rabo. É o poste mijando no cachorro, não o cachorro mijando no poste. Está mudando as coisas. Eu não posso ir para entender que toda vez que eu me desaponto com alguém do irmão da minha igreja, eu vou me afastar da igreja. Tu está se afastando de quem? Quem é o caminho? Tu não está se afastando da igreja, Felipe. Está afastando de Deus. Mas eu não gosto desse pastor. É meio... Irmão, não olhe para a pessoa que está aqui. Sou falho tanto quanto vocês, ou talvez mais do que vocês. Me perdoem, mas é verdade. A Lili que o diga. Eu estou aqui para buscar o Senhor. Toda vez que, como eu falei no início, aquele que vem para cá pregar, eu entendo
que eu tenho que me debruçar sobre a palavra do Senhor. Amém? E toda vez que eu faço isso, eu peço que Ele tenha misericórdia desse pobre pecador, que eu sou. Todos os dias eu peço, Senhor, obrigado pela vida, afasta de mim os pecados, porque eu nasci pelo pecado. Não é nada do que isso. Não tenho a eloquência que eu precisava, mas eu tenho um temor que eu preciso, um temor da palavra do Senhor. Eu não me afasto. Pode apertar? Pode. Já apertou muito? Já. Acredita que vai apertar mais? Sim. Mas eu creio que o caminho, como diz a promessa do Senhor, vai me levar para? Irmãos, eu fico imaginando, nós chegamos na porta do Senhor. Vamos dar conta, vamos ou não vamos? Posso fazer uma pergunta? Não precisa responder. Eu já respondi para mim mesmo. Quando nós chegarmos ao Senhor, vamos chegarmos para o julgamento. Não vai ter igreja A, igreja B, igreja C. Vai ou vai? Não vai, né? E não vai ter presbítero, pastor e... Vai? Então por que eu acho que eu sou mais do que alguma coisa? Não sou. Não sou. A falsidade e a arrogância me levam para afastar do caminho do Senhor. Que quando eu penso que eu tenho que viver muito mais do que está escrito aqui, eu penso que eu tenho que viver muito mais do que está dito aqui, eu tenho que tomar posse muito mais das promessas que o Senhor me fez. No dia que o Senhor estava levando Jesus Cristo, que ele estava sendo preso para a cruz do Calvário, o que Pedro fez ao soldado? Cortou? O que Jesus fez? Sabe por quê? Para mostrar que nós somos diferentes. Que o meu amor me difere do amor daqueles que estão lá e ainda não tem Jesus no seu coração. É difícil, é difícil. Tirar os espinhos do meu coração, é difícil. Mas a verdade é que Deus deixou para mim a promessa da esperança. Deus deixou para mim a promessa que eu vou sentar à destra do Pai. É uma verdade relativa? Não. É uma verdade absoluta. Não tem caminho a não ser por Jesus. É uma verdade absoluta. Ninguém vem ao Pai senão por... É uma verdade absoluta. Demonstra que Ele é o padrão, que toda verdade é medida. Se fosse, quer ser uma pessoa verdadeira, seja como for Jesus. Quer ser uma pessoa amorosa, seja como o amor que Cristo pregou. Amados, quem é a vossa referência dentro da igreja? Quem é a vossa referência fora da igreja? Então não tome homem nem mulher como referência, e sim a Jesus. Se você tomar homens e mulheres como referência, você vai quebrar a cara, vai bater com a cara no chão e vai se arrepender. A minha referência é Jesus Cristo de Nazaré, nem mais nenhum outro. Cuidado, meu querido, quando você começa a colocar esse amigo meu aqui é minha referência como pessoa. Não, a tua referência é Jesus, porque Ele amou o mundo como ninguém amou, aquele que Deus se sacrificou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Essa é referência. Eu vejo muitos colegas colocando pessoas de homens lá no altar, lá em cima, vai se arrepender. Porque o homem é falho, nascido do pecado. Coloca a sua mão no seu coração. Falei, Senhor, a minha referência como homem de Deus é tu. A minha referência como cristão é tu, Senhor. A minha referência como amor é tu, Senhor. Tu é minha referência. Uma vez meu filho chegou assim, pai, você é minha referência. Eu falei, você está enganado, não sou tua referência.
O dia que você pensar que eu sou tua referência, você vai bater com a cara no chão. A tua referência tem que ser Jesus Cristo. E eu não te criei, você foi me dado por Deus para você estar comigo. Eu tomo conta, eu sou mordomo. Todos nós somos mordomos. Teu filho não é teu filho. Teu filho é filho de Deus. Ele deixou com você para você tomar conta. Amém? Eu sempre falei isso para meus filhos. Tome Jesus como referência, porque eu não sou. Ele é a vida. Jesus afirma, isto não é uma vida temporal que nós vivemos, mas uma vida eterna. A vida temporal que é isso aqui. Isso aqui acaba. Isso vai acabar tão rápido quanto nós nascemos. Ah, mas parece que o pastor aqui é mais velho. Não, eu tenho 18 anos. Não, é rápido. Eu não nasci de cabelo branco. Não nasci com rugas, né, gente? É rápido. A gente vai se deteriorando. Isso aqui, para Cristo não é nada, para o nosso Deus não é nada. Isso é uma coisa que vai acabar. Mas para onde eu vou, faz toda a diferença. Porque Ele garantiu. É promessa dEle, pela graça que Ele nos deu. Pela graça e a misericórdia que Ele me deu. A Mena, quando for, ela vai andar pelos portais, não na cadeira de roda. Ela vai entrar cantando e louvando o nome do Senhor. Eu não vou entrar com esse buchinho, eu vou entrar formoso, bonito. Só Jesus para fazer esse milagre. E por que tantas vezes eu me deparo com coisas que não vão me acrescentar nem me agregar nada? Nós somos separados para ter uma vida em abundância ao lado do Pai. Em ruas brancas, cravejadas de ouro e brilhantes. Irmão, por que tu estás aqui a perder teu tempo com coisas desse mundo? O nosso tempo é diferentemente do tempo da contagem do Senhor. Tu não sabe se você vai sair daqui. Eu não sei se eu vou atravessar essa porta. Eu só peço ao Senhor, Senhor, que o teu tempo, meu tempo seja cada vez mais entregue nas tuas mãos. Por mim voltavas hoje. Eu já estava lá. Ou não. Lá em João 10:10 diz que o ladrão somente veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? É aquele que brama lá fora, meus irmãos. É aquele que está lá fora. É aquele que tenta me separar do amor de Cristo. É aquele que quer me separar do caminho. É aquele que quer tirar a esperança que Cristo falou aqui. Ele vai dizer, não, vem cá, eu vou te dar um negócio melhor. O que ele falou para Cristo quando ele estava lá no deserto? Isso tudo aqui vai ser? Ele não se revela para você com coisas que você não quer. O que ele falou? Se você está com fome, eu vou lhe dar pão. O que Cristo falou? Nem só de pão viverá o homem. E muitas das vezes ele vai chegar e falar para você assim, ó, vem cá. O pecado não é feio, ele se aparece da forma com que você quer. Aí você se afastou do pecado, se afastou de Cristo. Irmãos, não é metaforicamente falando, não. Isso é realidade. Quantas vezes nós vemos hoje homens e mulheres de Deus caindo, ministérios sendo quebrados, famílias sendo arrastadas para a lama, porque exatamente veio o pecado, se ofertou a ele, e ele se afastou do caminho de Cristo e ele caiu. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Sou casado há 44 anos, só Jesus na causa. Às vezes a pessoa me dá força, me dá paciência, me der força eu mato. É a essência do ser humano. É a essência. Queridos, a vida com propósito é a vida plena. Você quer ter uma vida plena com o Senhor? Sabe como é que você tem uma vida plena?
todo dia de manhã, começa a chegar, Senhor, eu quero falar contigo, eu quero entrar na tua presença. Fala comigo. Tira do meu coração essas coisas que estão me apertando. Tira essas coisas que estão me afastando de ti. Me dá, Senhor, cada vez mais perseverança, tenacidade para que eu possa te buscar, Senhor. Me afasta do homem, me aproxima de ti. O meu exemplo não está nessa terra, o meu exemplo está aí no céu. Cristo está comigo todos os dias, amém? O Espírito Santo mora em mim e não mora? E mora em você ou não mora? Então por que eu cada vez mais tenho menos intimidade com o Espírito Santo? Porque ele mora em mim, mas eu estou me afastando dele, eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou buscando. Não venha dizer que é falta de tempo. Não é. O dia tem 24 horas. Você não pode dedicar 1 hora por dia a Cristo? 1 hora. Ah, não dá. Então dedique meia hora. Ah, também não dá. Dedique 15 minutos. Mas dedique. Se ajoelha num quarto sozinho, você e Deus. Falei, Senhor, me dá mais compromisso com a tua palavra, me dá mais vontade de te buscar. Para mim ter cada vez mais a certeza da esperança que tu deixasses. A garantia da promessa é só para pastores? É para quem? Para todos. É para mim e para você. A mesma promessa, para mim, é a mesma para você. É ou não é? A mesma esperança é para mim e para você. Não tem diferença. É igual. Pede para Cristo cumprir na sua vida as promessas dele. Amém, irmão? Peça para Cristo, Senhor, cumpre em mim as suas promessas, Senhor. Que eu seja cada vez menos humano e mais voltado ao teu Espírito, Senhor. Que eu venha te buscar pelo Espírito Santo do Senhor. Até que ele retorne, amém? Uma vez eu fiz na igreja lá no Brasil uma alusão a uma peça de teatro que eu vi, como eu chorei naquela peça. Eu não sabia. O pessoal do teatro botou um rapaz todo fantasiado, que por acaso era meu filho, de mendigo na porta da igreja. Eu passei, nem olhei, não reconheci. Jesus não veio na forma bonita para você, ele veio numa forma com que você está em constância com ele. O culto continuou, estava na metade do culto, aquele mendigo que estava sentado lá fora, que ninguém falou com ele. Na peça de teatro era Jesus. Ninguém falou com ele. Ele sentou no banco da igreja. As pessoas se afastaram dele, porque ele estava mal vestido. Se nós julgarmos que o meu Deus vai vir de Armani, Rolex no pulso, você está enganado. Como aquele que está bramando lá fora, ele vem bonito para você. Cristo mostra para você a tua realidade, do que você está o julgando e buscando. Ele não tem necessidade de ostentar, porque ele é um Deus que ele conhece a mim e a você. Ele sabe o teu levantar e o teu deitar. Ele conhece as suas necessidades e as minhas necessidades. Quando ele se revelou naquele dia dentro do culto, todo mundo chorou. O que demonstrou? Sabe o que, Felipe? A nossa mediocridade espiritual. Aquela pessoa sentada lá fora, suja. Se não fosse isso,
ele ia continuar lá fora. Ninguém ia dar. Todo ser humano importa, meu irmão. Todo irmão seu importa. Às vezes, quando Cristo falou assim, eu fui na sua casa e você não me deu pão. Isso é forte. Quando que você foi lá? Estava esperando que uma comitiva? Como é que ele foi? Fantasiado, como ninguém. Quantas vezes Cristo bateu na sua porta, irmão? E você não abriu? Lá no Brasil tem uma canção que diz, eu construí escolas, construí apartamentos, construí casas, e depois ninguém me convidou para entrar. E é assim que é. A porta tem que estar aberta para Cristo entrar na sua vida. A porta tem que estar aberta para Cristo entrar na sua casa. Como líder espiritual que Ele é. O único, o caminho. É o caminho. É aquele que sabe de todas as coisas por mim e por você. O caminho que Deus nos revela, que Cristo deixou para nós. Ele propõe que nós vivamos na verdade. Por pior que seja, irmão. Por mais que vale custar. É a verdade. Já paguei muito por falar a verdade. E pago até hoje. Mas eu prefiro agradar o meu Deus que agradar qualquer tipo de homem. Eu prefiro garantir meu galardão do que querer tirar vantagem da minha palavra. Ele nos concede o caminho, Ele nos concede a promessa de sentarmos ao lado do Pai. Partindo para encerrar, queridos, Jesus continua dizendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Oslan, Felipe, por que às vezes nos deparamos a gastar tanto tempo com problemas e não gastamos em oração? Por que nos deparamos tanto em falar da vida do irmão e não abraçar o irmão? Por que eu me coloco tanto para falar daquilo que não me acrescenta nada e afasta-me do caminho do Senhor? Faça uma reflexão na sua vida espiritual. Por que eu estou falando tanto e agindo menos? Por que eu abraço menos e falo mais? Está errado. Naquela noite que antecedeu Cristo ir para a cruz do Calvário, o que Ele fez? Ele deixou uma palavra de esperança. Então, meu irmão, não se pare, não gaste o seu tempo para falar do irmão, não gaste o seu tempo para falar da vida dos outros. Gaste o seu tempo para estar em comunhão com o Senhor. Gaste o seu tempo para levar a palavra da esperança que Deus deixou para mim e para você. Que nós possamos levar essa palavra para todos aqueles que não conhecem, para eles entenderem que o Senhor é o caminho. Todo dia eu peço, Senhor, tira de mim essas algemas que me impedem de falar de Ti. Fala comigo, me dá estratégia, me dá coragem. Porque Ele se importou na noite que antecedeu, Ele sabia que Ele ia passar por aquilo tudo. Mas Ele deixou uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estavam com Ele. Ele deixou uma palavra de amor, um caminho a ser seguido. Amados, Ele revelou para nós, através da palavra do Senhor, as suas promessas. Ele revelou para mim e para você, da graça colocada para mim e para você. Jesus continua dizendo todos os dias para vocês e para mim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não se importe com todas as outras coisas. Antes de chegar no seu trabalho, ore. Quando você levantar, ore. Antes de você falar que está faltando isso, agradeça o que você tem.
Antes de você falar alguma coisa do irmão, abraça ele. Talvez aquele abraço vai modificar a vida daquele irmão. Uma vez eu vi uma frase escrita no para-choque de um caminhão lá no Brasil. Eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Irmãos, reflita nisso. O que Deus me deu é altamente suficiente para que eu possa ser uma pessoa amorosa. O que Deus me proporciona hoje é que eu possa ser um embaixador de Cristo. Amém? Se importe com o irmão que está do seu lado. Fale com ele. Tenha com ele uma conversa amorosa. Fala para ele assim, libera uma palavra de bênção sobre o teu irmão. Talvez é a única palavra de bênção que ele vai escutar. Talvez seja a única palavra antes dele ir partir. Aproveita isso, irmão. Deus está nos garantindo isso. Permaneça na sua palavra, que a sua palavra é viva, como um rio que jorra, é um rio de águas vivas. Que possamos entender isso, e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça morada em meu coração e no teu coração. Amém?